Aviso: este texto contém referências à violência e ameaça a crianças. Recomenda-se discrição na leitura. A primeira batida na porta soou como se alguém tivesse arremessado à noite contra a madeira. Leonor estava acostumada ao vento que lambia a casa nas noites frias, mas aquilo foi diferente. Seco, insistente, como se a escuridão tivesse mãos. Ela deixou a panela no fogo e se aproximou sem acender a luz. Daniela apertou a boneca contra o peito. Mateu puxou a manta até o queixo. Rocio, pequena e quente no colo, choramingou sem abrir os olhos. Do lado de fora, os golpes continuaram, como se alguém recusasse partir sem ser ouvido. Se você pretende acompanhar essa história até o fim, fique até o último parágrafo. Inscreva-se no canal e deixe o like. Sua companhia ajuda a manter outras histórias vivas. Ative as notificações para não perder novas narrativas como esta. Leonor ouviu a voz do homem do lado de fora antes de reconhecê-la. Era amarga, cheia de familiaridade que não trazia consolo. Carrênio. O nome dele era uma cicatriz no passado da aldeia onde moravam. Um homem que tomou terras com promessas vazias, que empurrou famílias para longe das roças e das memórias. Havia rumores sobre o que ele fazia quando conseguia o que queria. Sussurros que as mães usavam para manter as crianças perto. Leonor abriu a fechadura. Não havia tempo para medo que se alongasse. O medo foi direto, como um golpe. Carrênio empurrou a porta com o ombro, os olhos de vidro apontando para a menina de 6 anos que o observava. Não quero problemas, Leonor, disse ele. As palavras eram finas, mas havia algo como fome nelas. Só vim buscar o que é meu. Ela pensou nas terras do marido, em como Rodrigo lutara até o fim para mantê-las. Lembrou-se da carta que ele lhe deixava, dobrada embaixo da panela. Instruções, talvez, ou um mapa rasgado. Promessas, talvez. Não houve tempo para ler. Carrênio empurrou a família para fora com a força dos que acreditam que têm direito. Deixaram para trás a casa que Leonor e Rodrigo haviam juntado tijolo por tijolo. Roupas, uma panela amassada e a carta, perdida no turbilhão dos braços que empurravam. O caminho para a floresta era uma linha de terra cortante sob as lanternas frágeis dos que os empurravam. Leonor carregou Rocio nas costas, Daniela segurou Mateu pela mão. Os passos eram desleixados e rápidos. A aldeia ficou para trás como um pedaço de mapa rasgado. Horas depois, com os pulmões ardendo e o chão mais suave sob os pés, ela percebeu que o mundo havia mudado de regra. Havia uma ordem estranha naquela região remota, e nada parecia fazer sentido. Eles caminharam até que a trilha se tornou um coxo de raízes e respingos de lama. A chuva fina os pegou de surpresa e transformou o caminho em algo escorregadio. Leonor guiava pelos olhos e pela intuição, lembrando da voz de Rodrigo, do jeito como ele enrolava a carta e dizia: se algo acontecer, segue o rio, ele conhece todos os segredos. Ela repetiu essas palavras como se fossem um refúgio. Quando a madrugada clareou, emergiram numa clareira onde casas se agrupavam como quem se protege de vento. Era uma aldeia que não figurava em mapa algum, ou pelo menos não naquele mapa que Leonor carregava na cabeça. As casas eram feitas de madeira e palha, com chaminés onde fumaça leve se elevava. À distância, a sensação era de calor e de movimento humano. Vozes, talheres, risos que não eram seus, mas que prometiam abrigo. Leonor aproximou-se, com receio. Tinham fome, tinham frio, tinha a carta ainda apertada no bolso, encharcada e amassada. A mulher que os recebeu foi Dona Mercedes, baixo porte, mãos calejadas, sorriso que abriu como uma porta. Havia um padre na pequena igreja que acendia velas, Padre Antônio, e gente que ofereceu sopa sem perguntar muitos detalhes. A oferta veio com olhares, e Leonor aceitou como quem aceita ar. Pela primeira vez naquele dia, Rocio dormiu no colo de outra mulher enquanto Daniela partilhava o pão. O calor era tão simples que doeu. Mas havia uma ordem no modo como as pessoas se moviam. À noite, sons que pareciam tambores ecoavam por entre as árvores. Às 4 da manhã, homens e mulheres caminhavam em direção à clareira grande, carregando tochas e algo envolvido em panos. Eram símbolos estranhos, marcas desenhadas com fumaça nas portas, ossos enfileirados como colares nas eiras. As crianças cochichavam sobre coisas que desapareceram.
Leonor sentia a tensão a apertar a garganta. Nada ali fazia sentido, e quanto mais ela observava, mais a sensação de que algo estava errado crescia como uma ferida que coça. Foi Amália quem falou primeiro. Ela apareceu na cozinha da dona Mercedes como se já conhecesse Leonor, entregando um pão quente e um olhar que escondia muitos nomes. Amália tinha uma voz que já fora dura, agora moldada pela culpa. Contou, em fragmentos, que há anos houvera um tempo em que pessoas chegavam e não voltavam. Falou de passagens secretas, de um lugar na margem do rio onde o mato parecia formar portas. Não usou palavras óbvias, falava em sustento das estações, em preces antigas, mas seus dedos traíam-na, tremiam quando passavam pelo rosto de Leonor. Leonor guardou tudo com olhos de mãe. Se havia um fio de verdade nas histórias de Amália, deveria ser suficiente para proteger os seus. Ela perguntou o que deviam fazer, e Amália apenas sussurrou que havia um caminho pela margem do rio, uma trilha que levaria até um povoado maior, onde poderiam pedir ajuda. Mas é perigoso, disse Amália. Eles não deixam que saiam na calada. Eles acreditam em algo que não se pode negociar. Os tambores tornaram-se mais próximos. Na noite seguinte, a aldeia inteira convergiu para a clareira. Leonor observou da cozinha, olhos fixos em Daniela, em Mateu que mastigava em silêncio, em Rocio que tentava sorrir. Havia um homem que comandava sem se mostrar claramente, o líder, sempre de sombras por trás de um capuz, a voz como pedra. Ele caminhou até Dona Mercedes e falou com ela. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas depois inclinou a cabeça como quem aceita algo para proteger o resto. Leonor entendeu que a hospitalidade vinha com preço. Em silêncio, outras mães sussurraram que o preço era entrega de alimentos, de animais ou de promessas. Mas havia indícios piores: cadeiras vazias, roupas de outros que não haviam a quem pertencer, e a sensação de que as pessoas que desapareciam eram invisíveis aos que precisavam esconder o que faziam. Leonor sentiu o estômago tremer, sentiu o cheiro do fogo e algo mais, indefinível, que se grudava no ar como um aviso. Na manhã seguinte, alguém tocou à porta. Eram 2 homens, olhos frios, oferecendo uma cesta coberta. É costume, disseram, para fortalecer a colheita. Leonor olhou para a cesta e sentiu um nó apertar. Havia um costume sombrio ali. Recusou com firmeza e disse que não participaria. A recusa foi uma pergunta ao silêncio. Quem eram aquelas pessoas que aceitavam trocas sem perguntar? Naquele instante, se deu conta de que a viagem e o abrigo não haviam sido coincidência. Algo na aldeia os havia atraído como moscas à luz. Amália procurou Leonor depois do almoço. Eles vão perceber que você não se adaptou, avisou, quase sem respirar. E quando perceberem, não vão sequer perguntar, eles usam a sombra. Havia culpa na voz de Amália, e algo mais, determinação. Nos dias que se seguiram, Leonor observou comportamentos que encaixavam como peças cortadas para o mesmo molde. Marcos de madeira cravados nas trilhas, figuras entalhadas nas portas, e uma reverência que passava pela boca de todos, menos pela de Dona Mercedes, que parecia pagar um preço invisível. A carta de Rodrigo apareceu com um fio de segurança. Leonor a encontrara enluvada entre as roupas molhadas que trouxera no primeiro empurrão. A letra dele tremia nas margens. Se chegarem a um lugar que cheira a incenso e promete solução, não acredite. Siga o rio quando a lua minguar. Há uma ponte quebrada, atravessando encontrará gente de verdade. Eram poucas linhas, desenhadas com pressa, mas bastaram para reacender algo que se parecia com coragem. Ele contara também de um amigo que trabalhara mais ao sul e que poderia ajudar, um homem que conhecia o trajeto pelos mangues. Na noite em que decidiram partir, Leonor estudou cada rosto antes de fechar a bolsa. Daniela tinha agora traços de menina velha nos olhos. Mateu cuspia medo. Rocio enroscava o dedo no colar da mãe. Amália prometeu acompanhá-los até o limite da aldeia. Conheço atalhos, disse. Se ficar, eles virão como moscas. Se eu ficar, talvez desistam ou encontrem outro caminho. Suas palavras eram afogadas em lágrimas. Não era justo pedir aquilo, mas Leonor aceitou a ajuda porque a vida de seus filhos era um peso que não podia ser dividido em nada além de risco calculado.
A carta de Rodrigo apareceu como um fio de segurança. Leonor a encontrara enluvada entre as roupas molhadas que trouxera no primeiro empurrão. A letra dele tremia nas margens. Se chegarem a um lugar que cheira a incenso e promete solução, não acredite. Siga o rio quando a lua minguar. Há uma ponte quebrada. Atravessando, encontrará gente de verdade. Eram poucas linhas, desenhadas com pressa, mas bastaram para reacender algo que se parecia com coragem. Ele contara também de um amigo que trabalhara mais ao sul e que poderia ajudar, um homem que conhecia o trajeto pelos mangues. Na noite em que decidiram partir, Leonor estudou cada rosto antes de fechar a bolsa. Daniela tinha agora traços de menina velha nos olhos. Mateu cuspia medo. Rocio enroscava o dedo no colar da mãe. Amália prometeu acompanhá-los até o limite da aldeia. Conheço atalhos, disse. Se ficar, eles virão como moscas. Se eu ficar, talvez desistam ou encontrem outro caminho. Suas palavras eram afogadas em lágrimas. Não era justo pedir aquilo, mas Leonor aceitou ajuda porque a vida de seus filhos era um peso que não podia ser dividido em nada além de risco calculado. A fuga começou ao cair da noite, quando os tambores pareciam chamar algo que não devia acordar. Passaram pelas pequenas vielas com calma controlada, como ladrões noturnos. Amália liderava, olhos abertos para cada sombra. Chegaram à margem do rio, onde a água ia e vinha como um animal respirando. Leonor seguiu o conselho de Rodrigo e procurou a ponte quebrada. Era um ponto onde as tábuas cederam, mas havia pedras que permitiam cruzar com cuidado. Quando quase chegaram ao outro lado, um grito rasgou a noite, um som que vinha do coração da aldeia e que anunciava que nem tudo havia passado incólume. Pessoas surgiram nas trilhas, suas silhuetas recortadas pelas tochas. "Fugidos!" bradava alguém. Outros batiam tambor. A clareira virou um ouvido atento. Amália olhou para trás as poucas vezes necessárias como quem quer gravar um rosto na memória. "Agora!" sussurrou e empurrou a pequena balsa improvisada que os esperava na margem. Leonor ajudou a colocar Daniela e Rocio no centro e pulou com Mateu. As águas, frias, lamacentas, agarravam os pés. Do outro lado, terra seca os recebeu com a promessa de fuga, mas também com o som de passos que não iam cessar. Eles remaram com força tênue, o barulho das vozes seguia, mais próximo. Alguém atirou pedras que ricochetearam no casco com sons secos. Leonor puxou com tudo o que tinha. A água espirrava no rosto, lavando o suor e a lama, e por instantes trouxe a sensação de renascimento. Do outro lado, sob as árvores, havia um trilho estreito que Amália conhecia, uma trilha que serpenteava entre raízes grossas e barro pegajoso. Se conseguissem atravessá-la, garantiam distância suficiente para desaparecerem na manhã que viria. Mas, quando a balsa tocou a margem, um homem apareceu como se brotasse do solo, o líder encapuzado. Seus olhos eram 2 brilhos de pedra. Havia outros atrás dele, e todos pareciam ter nas mãos lanças improvisadas e correntes. Ele ergueu a voz e falou numa língua arrastada que Leonor não compreendeu, mas a intenção era clara. Os homens avançaram. Amália, que tivera tempo para correr para a mata, virou-se e gritou: "Vai, agora!" Ela atravessou a linha de fogo humano com a coragem cega de quem sabia que tinha de ser presa para que outros quisessem voar. Sua figura sumiu entre as árvores no momento em que alguém lançou um gancho para prendê-la. Houve luta breve, houve um estalo seco. Depois, silêncio. Leonor ouviu apenas o barulho dos próprios ossos. Não teve tempo para pensar se a traição fora cruel ou se o plano falhara. Só teve instinto. Pegou as crianças e correu. Daniela puxava Mateu, que com os olhos arregalados tropeçava. Eles se internaram na mata, onde o barro parecia não querer que os pés fossem embora. Cada galho quebrado era um aviso. As vozes ecoavam agora mais perto, colhendo o trilho como caçadores cheios de certezas. Quando sentiram que não podiam mais, encontraram um pequeno desfiladeiro, onde o rio formava um recanto de água parada. Leonor segurou as crianças juntas e tentou armar um abrigo com o que restava da lona. Ouviu passos se aproximando e pensou que tudo terminaria ali, nos olhos que buscavam com fome algo que não devia ser dado. Então, um clarão distante rasgou a noite. Não o fogo controlado da aldeia, mas outro fogo, de outra mão. Um som de vozes humanas, possíveis aliadas, misturou-se ao ruído da água.
Mas a coisa que Leonor jamais poderia apagar foi a imagem de Amália nas sombras, brigando com aqueles que a cercavam para que outros tivessem chance. Havia um momento, antes de desaparecer entre os troncos, em que Amália olhou diretamente para Leonor e sorriu com os lábios ensanguentados. Foi um sorriso de rendição e redenção ao mesmo tempo. Leonor tentou correr de volta, mas havia caminhos que não recebiam de volta quem os abandona. Os passos cessaram por um tempo que ruiu como castelo de areia. Era possível ouvir apenas o bater molhado das folhas e as respirações dos filhos. Leonor apoiou a testa na palmatória de Daniela e sentiu o corpo gelar de exaustão. Alguém, mais adiante, murmurou palavras, e uma lanterna apareceu. Dona Mercedes, com o rosto marcado e sujo, segurando um pedaço de pano vermelho. Ao lado dela, Padre Antônio trazia um crucifixo simples e olhos sérios. Eles encontraram a família encolhida no recanto do rio. Dona Mercedes levou-os para um abrigo humilde, deu sopa quente e cobertores. Padre Antônio fez uma oração baixa, tão simples que parecia um bálsamo. Leonor deixou o que restara do corpo tombar sobre um banco e chorou até que o pranto ficasse sem força, numa rendição que era ao mesmo tempo alívio e culpa. Daniela segurou a mão da mãe e, sem palavras, disse que Amália os havia salvado. As palavras eram pequenas, mas maiores do que qualquer sentença. Na manhã seguinte, ao atravessar a clareira onde o fogo deixara marcas, Leonor viu o rastro do que acontecera. A casa de Amália derrubada, marcas de luta, sinais de que haviam levado corpos para longe. Não havia imagens vívidas, porque os olhos das testemunhas se recusavam a criá-las. Havia apenas sugestão, uma sensação que se prendia na garganta. A comunidade mais distante tratou do que podia, sem proclamar verdades que abrissem feridas demais. As pessoas ali sabiam que certas coisas não se falam alto, ou que quando se fala alto, os ouvidos do mundo não escutam. Padre Antônio sugeriu que fossem a uma localidade com mais gente, onde poderiam se reerguer e onde talvez procurassem Rodrigo. Leonor recebeu um bilhete do homem que fazia de meio carta e meio instrução. Rodrigo havia saído em busca de ajuda e, dias antes, enviado notícias de um lugar no sul, onde havia esperança. Ele escreveu: "Se nada fizer sentido, é porque há quem queira fazer a ordem funcionar à força. Vai, e não olhe para trás. Confia no rio." Eram palavras simples, que pesavam como promessa. Os ferimentos de Mateu eram superficiais. Rocio dormia agarrada ao peito da mãe. Daniela fechou os olhos numa aparente tentativa de selar memórias ruins. Leonor guardava, dentro do colete, a carta de Rodrigo como uma bússola. Sabia que a jornada ainda não terminara. Havia perguntas que pediam nomes, tinha a ausência de justiça que aguardava uma resposta. Mas também havia o corpo exausto de Amália que precisava ser lembrado, e a aldeia de onde fugiram deveria, de alguma maneira, ser parada para que ninguém mais se perdesse em suas sombras. Enquanto se preparavam para partir, Padre Antônio pegou as mãos de Leonor e falou com firmeza serena: "A estrada cura, mas a memória também pede justiça. Não a deixe sozinha." Havia nos olhos do homem a promessa de ajuda que não garantia nada concreto, apenas companhia. Leonor assentiu. Daniela trouxe um pequeno embrulho que encontrara nos pertences de Amália. Um medalhão com uma foto desbotada de uma mulher e duas crianças. Amália não tinha família perto, ou talvez os tivesse perdido. Ali, naquele gesto, Dona Mercedes e Leonor reconheceram a humanidade que se paga com sacrifício. Eles partiram ao amanhecer, levando imagens que não cabiam em palavras. A trilha adiante era longa e cheia de perguntas. Leonor sabia que a caça não terminara, que haveria dias de fome, de receios, de noites em claro com o som de tambores ecoando nas lembranças. Mas havia também uma força que crescia dentro dela, a certeza de que protegeria os seus até o último fôlego. A carta de Rodrigo era um mapa de esperança, mais do que um documento. Era a promessa de que alguém, em algum lugar, ainda lutava para trazer ordem ao que parecia sem sentido. Quando a aldeia sumiu atrás das árvores, Leonor olhou para as crianças. Daniela tentava andar firme. Mateu vasculhava o bolso em busca de qualquer coisa que lembrasse casa. E Rocio, ainda sonolenta, segurava o medalhão de Amália como se tivesse encontrado um pedaço de família. Ela sussurrou para si mesma e para os filhos: "Nada naquele lugar fazia sentido, e agora sabemos o motivo.
mas nós sabíamos amar, e isso nos salvou. E com a voz tão baixa quanto a própria esperança, começou a caminhar para o sul, seguindo o rio que Rodrigo nomeara como guia. O rio dobrava como uma fita de prata sob o céu pálido. Caminharam junto à margem com o mesmo ritmo que se impõe a quem conhece a pressa da fome e o cansaço do medo. Passos curtos, pausas breves, olhos que vasculham o mato. O som da água preenchia os silêncios que as vozes já não podiam ocupar. Leonor sentia, a cada abraçada que o rio fazia, uma necessidade quase física de confiar naquele fluxo. Rodrigo escrevera: "Confia no rio". Era uma frase que, mais que orientação, soava como profissão de fé. Seguiram sem mapa, guiados por essa confiança e por trilhas que, de quando em quando, assinalam a terra com marcas de carros, pegadas, sinais de acampamentos. Dona Mercedes andava adiante com a lanterna presa à cintura, suas botas batendo firme, como se o chão lhe devesse respeito. Padre Antônio fechava o grupo por trás, com o crucifixo dentro do casaco e a voz tão contida que parecia rezar em silêncio. Daniela caminhava ao lado da mãe, como se cada passo fosse medida para não tropeçar nas memórias. Matel, inquieto, apanhava gravetos, fingindo colher fogo para acender uma fogueira que não acendia. Rocio, jamais desperta, enfiou o medalhão no pescoço e o tocava a cada poucos minutos, como mão que busca confirmação. Num passo, Leonor deixou-se levar por uma lembrança que vinha sempre sem aviso. Amália, de pé na soleira, os olhos grandes, o rosto iluminado por algo que não era apenas a alegria de viver, mas a firmeza de quem sabe o seu lugar. Imaginou Amália na cozinha, junto ao fogão, as mãos habituadas a fazer milagres com o pouco que havia. Lembranças dói e curam ao mesmo tempo. Leonor as apertou contra o peito, como quem guarda cobertores para uma noite longa. Cerca de meio-dia encontraram um grupo à beira do caminho. 2 mulheres e um homem jovem, sentados sobre sacos de farinha e cobertas, com um balde de água entre eles. Tinham o rosto sujo e olhos desconfiados. Quando viram a criança, a mulher mais velha sorriu de um modo que já não vinha de surpresa, mas de reconhecimento mútuo. Eram refugiados também, disseram sem cerimônia. Tinham vindo do norte, estavam indo para um povoado chamado El Alba, no sul, onde ouviram que havia mais gente, mais comida e talvez segurança. El Alba, repetiu Leonor. Rodrigo mencionou um lugar assim. Ele disse que havia esperança para lá. O homem jovem ergueu a cabeça numa expressão que misturava alívio e cautela. Passou por aqui um homem dizendo que vinha de perto de El Alba, falou ele. Pregou ajuda para quem fosse para lá. Tinha um mapa rasgado e uns bilhetes. Não ficou. Disse que ia adiante com outros. Padre Antônio fez um sinal de agradecimento e perguntou detalhes. As mulheres acrescentaram que, à noite, ouviram tiros vindos da direção norte e alguém passou pela triga carregando algo envolto em tecido. Não eram informações precisas, mas juntadas tornavam-se pistas. Leonor escutou com um instinto de quem coleciona fragmentos de um quebra-cabeça que pode salvar vidas. Não podia contar com grandes certezas, mas havia linhas que se juntavam. O rio como guia, rumores de El Alba e homens em movimento. Decidiram acompanhar aquele caminho, e antes de partir, a mulher mais velha deu-lhes um pedaço de pão duro e uma porção de orelhas de pérola, um legume seco que amacia-se cozido por horas. Era pouco, mas suficiente para uma refeição. Haveriam de agradecer com gestos, não promessas. Ao cair da tarde, passaram por um trecho onde as margens do rio se estreitavam e o vento trouxe cheiro de fumaça que não era daquela manhã. Havia restos de tendas queimadas e entre o mato um par de botas com ferros enroscados. Alguém havia partido em pressa. Daniela procurou o medalhão com mais zelo, como se nele Amália falasse sem voz. Leonor tocou a foto desbotada, a mulher e 2 crianças, rostos nítidos, sorridentes. Não conhecia a história por trás daqueles sorrisos. Guardou a imagem no peito como promessa de não deixar o passado inexorável. Naquela noite, armaram acampamento numa clareira. Padre Antônio acendeu um pequeno fogo com destreza, e o estalo das chamas parecia chamar memórias para se assentar ali perto e se emudecer. O céu, limpo, cobria-os de estrelas que não prometiam nada, apenas testemunhavam. Comeram em silêncio.
Dona Mercedes contou por fim como naqueles dias havia aprendido que não é preciso mostrar fraqueza para ser forte. Suas mãos estavam calejadas, sua voz áspera de tanto falar com a dureza das pessoas. Cantou, baixinho, uma canção de ninar que lembrava a mãe. Daniela adormeceu com a cabeça no colo da mãe. Mateu, inquieto, não fechava os olhos. Rocio enrolou-se com o cobertor e segurou o medalhão como se o calor do metal a plugasse numa sensação de segurança. No meio da noite, um chocalhar de galhos quebrou o silêncio. Leonor despertou com o corpo inteiro tenso, olhos acostumando-se à penumbra. Ouviam passos cautelosos vindo da trilha. Padre Antônio ergueu-se primeiro, sem alarde, e foi verificar. Voltou poucos minutos depois com a figura esguia de um homem que trouxe um bilhete enrolado numa folha seca. Chegava com pressa, advertindo que próxima a uma encruzilhada de pedras havia um grupo que oferecia abrigo, pago em trabalho, e que homens com insígnias rondavam a estrada principal perguntando por pessoas que viajavam sozinhas. Insígnias, perguntou Leonor, a palavra escapando-lhe como se não quisesse que tomasse forma. O homem assentiu. Não conheciam a simbologia naqueles tempos de ruína, mas supunham que eram homens a serviço de poderosos que buscavam ordenar o caos de um jeito que só castigava os mais fracos. Padre Antônio fez uma oração curta, quase sussurrada, pedindo discernimento. Leonor levou a mão ao bolso e tocou o pedaço de papel com a caligrafia de Rodrigo, como se pudesse extrair dele planos mais claros. Não havia fórmulas, havia escolhas. Decidiram contornar a estrada principal e tomar um desvio pela vereda das colinas. Era mais longo, talvez mais perigoso, mas tinha menos probabilidade de cruzar homens com insígnias. Andaram por 3 dias por trilhas estreitas, subindo e descendo morros onde o vento trazia um cheiro de erva cortada e terra úmida. A comida foi rareando e a água do rio, em alguns pontos, vinha turva. Havia momentos em que alguém, tomada pelo desespero, propunha tornar-se comerciante dos próprios pertences. Outras vezes surgia um debate sobre confiar em estranhos. Leonor dava respostas claras. Seguimos, protegemos uns aos outros, não trocamos quem somos por promessa vazia. Suas palavras tinham o peso de quem já perdera e ganhara e decidira por não perder novamente. Num lar improvisado no alto de uma encosta, encontraram uma criança que vendia frutas secas. Tinha olhos atentos e parecia saber mais do que dizia. Ao ver Rocio com o medalhão no peito, os olhos da criança mudaram. Ela apontou para um pedaço de pano preso num galho próximo, o mesmo pano vermelho que Leonor lembrava ter visto com Dona Mercedes na noite em que chegaram à aldeia. A mão da criança tremia ao tocar o tecido. Não falou muito, mas indicou com gestos que, mais adiante, havia um homem que recolheria coisas deixadas pelo caminho e que costumava seguir a trilha do rio. Seguiram a indicação. O homem que recolhia coisas era um carteador de memórias, um homem magro chamado Ezequiel que juntava objetos perdidos e, por moedas ou favores, contava pequenas histórias de quem os perdera. Ezequiel sorriu ao ver o medalhão desbotado. Pensou por um momento, coçou a barba e disse que sim. Vira alguém com um medalhão parecido passar por ali algumas semanas antes, mas não reconhecera a foto. Tinha, porém, um papel que talvez ajudasse. Uma lista de nomes rabiscada num caderno, nomes que ele recolhera de conversas desordenadas. Entre eles, surgiu um nome que Leonor não esperava ler naquele lugar: Rodrigo Aguilar. O coração de Leonor bateu com a força de quem recebe notícias em forma de pedra, pesado, contundente, impositivo. Ezequiel explicou que o nome estava ligado a anotações sobre um acampamento no sopé de um rio, já em território do sul, onde chegavam pessoas com ferimentos e esperança. Não era prova, era fio de lã. Leonor agradeceu com uma lágrima que foi mais do que alívio, era a contenção da vontade de desabar. Ele pode estar vivo, disse Padre Antônio, a voz grave. E se estiver, precisamos encontrá-lo. Ezequiel ofereceu hospedagem por uma noite, em troca de conserto de sapatos, e contou que naquela estrada havia relatos de uma fazenda ao sul que servia de passagem para quem fugia. Chamavam-na de La Esperança. Era um nome com ironia e fé de mãos dadas. Muitos juravam que ali havia cura, outros que era apenas abrigo temporário. Rodrigo vinha de lá, disseram as vozes recolhidas do vento. Partiram ao amanhecer com um novo rumo. O sul parecia prometer respostas.
Cada quilômetro trazia notícias velhas e frescas. Um celeiro onde tinham visto um homem com a cara esculpida pela angústia colocar um embrulho num cavalo. Uma trilha com marcas de roda carregando pacotes e uma criança que correra para avisar que gente de boa índole ia se reunindo num velho convento restaurado por esforços comunitários. A informação não era linear, mas havia instantes em que as conexões puxavam umas às outras como se mãos invisíveis puxassem uma cortina. Numa tarde, atravessando um trecho de mata espessa, encontraram rastros que não eram de animais, marcas de botas, de carruagem leve e perfumando o ar o cheiro metálico de pólvora. Leonor agachou-se e passou os dedos pela terra úmida. Havia pegadas de várias idades, sobrepostas, confundindo o tempo. Entre elas, uma marca diferente, a impressão de um cinto com costura peculiar, a mesma que a carta de Rodrigo trazera num rabisco, algo tão pequeno que só olhos atentos notariam. A esperança, que até ali vinha como brisa, virou vento que empurrava. Seguiram aquela trilha com cuidado, como quem caminha sobre um fio. Ao cair da tarde, o rio abriu-se num vale mais amplo. No horizonte, ergueu-se um povoado com telhados de chapa e uma igreja de campanário rachado. Havia fumaça em 2 pontos, de uma forja e de um fogão comunitário. Parecia, à distância, uma promessa de vida. No centro, porém, a praça trazia um símbolo de ferida, um aviso pregado numa árvore, escrito em tinta tremida, que pedia para quem encontrasse pessoas feridas levar até lá esperança. O aviso era uma cola entre o que ouviram e o que procuravam. Leonor sentiu as pernas leves, como se o sopro de esperança preenchesse a terra sob seus pés. Daniela, que até ali carregara uma tristeza fechada, sorriu de repente ao ver crianças brincando na praça. Mateu correu, sem se banhar na euforia, mas deixando que algo lhe sugasse a rigidez. Padre Antônio fechou os olhos e murmurou uma oração de bênção. Dona Mercedes observou tudo com o olhar de quem mede riscos e vantagens. Rocio apertou o medalhão contra o coração, segura agora de que a busca não fora em vão. No entanto, ninguém celebrou. Havia consciência de que o fim do caminho poderia ser apenas uma curva. Podia ser lá esperança à salvação ou uma encruzilhada onde o destino exigiria escolhas duras. Ainda havia perguntas por responder. Quem incendiara casas? Quem levava corpos? Quem mantinha a ordem à força? Leonor sabia que a resposta não cairia de céu nem do fundo do rio. Precisava ser buscada, preparada, talvez enfrentada. Eles se aproximaram do vilarejo com cautela. Um homem na porta de um armazém olhou para o grupo, squinting. Leonor colocou a mão no medalhão, como quem segura a vida dos próprios. Abriu a boca para perguntar por Rodrigo, por lá Esperança, por qualquer sinal, e tudo ficou suspenso num instante que parecia respiração retida. O homem sorriu com uma mistura de timidez e reconhecimento. Há um lugar que ajuda, disse ele. Não sei dizer se é o que chamam de lá Esperança, mas há gente que cuida de feridos numa velha fazenda além do brejo. Há quem diga que um homem chamado Aguilar organizou caravanas. Vamos para lá. Se há alguém que possa ajudá-los, talvez seja ele. Leonor sentiu que suas mãos deixaram de tremer. A promessa da carta, o sacudir do medalhão, o rumor do rio, tudo, por um fio, deixava de ser rumor. A estrada continuava, e com ela a urgência, mas agora havia um ponto no horizonte onde rostos e decisões se encontrariam. Prepararam-se para seguir dali ao amanhecer, cada um recolhendo nos gestos pequenos a coragem que a alma precisava. A noite desceu novamente, com estrelas que pareciam prestando atenção. E assim, com a trilha marcada por esperança e por receio, seguiram em frente. Havia ainda muito a andar, perguntas a fazer, curas a procurar e justiça a demandar. Mas, pela primeira vez desde a fogueira que consumira a Amália, Leonor sentiu que o fio não se perdera. Alguém lutava, alguém resistia, e no peito de uma mulher cansada nascia outra determinação, a de não deixar que o nome de Amália desaparecesse sem testemunho. Quando o último feixe de luz abandonou o vale e os passos tornaram-se sombras que se moviam entre árvores, Leonor apertou o medalhão e prometeu, com voz apenas ouvida por si mesma, 2 coisas: encontrar Rodrigo,
se fosse preciso, e contar a história de Amália, para que ninguém a transformasse em cifra. Era promessa, era juramento, e com a carta de Rodrigo guardada e o rio ao lado, deram os últimos passos rumo ao sul, onde se esperava que as respostas morassem. A madrugada veio úmida e lenta. A lama grudava nos botins e o brejo exalava um perfume de matéria antiga, lama e erva que apodrece, folhas que soltam vapor ao primeiro frio. Passaram por caminhos que pareciam ter sido feitos por animais e por gente que não queria ser encontrada. O sol despontou tímido, como se pedisse autorização para iluminar aquele pedaço do mundo. Quando a fazenda surgiu, ergueu-se mais como um conjunto de sobrevivência do que como um lar. Cercas remendadas, um paiol convertido em enfermaria improvisada, panelas fumegando sobre fogueiras. Havia uma calma tensa, vozes baixas, pacientes que sussurravam, crianças que olhavam com olhos de quem já aprendeu a não esperar demais. Sobre uma lona estendida, punhos e pernas eram enfaixados, curativos secos e repostos. Aguilar apareceu antes que alguém pudesse chamá-lo. Era um homem de peito largo, rosto marcado por uma cicatriz que começava na sobrancelha e descia até a linha da mandíbula. Nos olhos, uma vigilância curiosa, mas não maldade, mais a cautela de quem aprendeu a medir palavras como quem mede comida. Vestia trapos de fazendeiro e um colete gasto. As mãos, grandes, sabiam tanto de trabalho braçal quanto de segredos. «Vinham do povoado?» perguntou sem rodeios, quando Leonor se aproximou. A voz era de quem não gostava de cerimônia. Leonor mostrou a carta, o medalhão, a marca do cinto. Aguilar inclinou a cabeça, examinou o rabisco com os dedos enluvados e a sombra de algo como reconhecimento cruzou-lhe a face. «Reconheço essa costura», disse ele. «Não é comum. Quem a usa trabalha para os Cárdenas quando precisam de coisa discreta. Não digo que sejam os patrões, mas quem lhe deu a carta sabia de pessoas que passaram por ali. Quem manda as caravanas às vezes usa esse tipo de cinto para marcar quem está sob sua guarda». A palavra Cárdenas caiu como pedra no meio do grupo. Leonor sentiu um frio atrás das costelas. Já ouvira rumores sobre aquela família. Grandes donos de terra na região, antigos soldados transformados em senhores, homens que mantinham trocas e favores com força mais do que com lei. Para alguém como Amália, esse nome podia significar perigo. «Rodrigo pode estar lá?» Leonor perguntou, contida. «Pode, pode não». Aguilar passou a língua nos lábios, mediu as palavras. Cárdenas tem um armazém onde aprovisionam homens, recebem feridos também. Uns saem curados, outros não. Eu já vi homens com esse cinto vindo com carga e levando gente. Há quem jura que Lavínia Cárdenas tem um quartel particular. Eu não cheguei ao ponto de confirmar com os olhos. Padre Antônio tocou no ombro de Leonor, mais gesto de fé do que de conselho. Daniela prendeu o cabelo, as mãos já cheias de soldos de quem cuidava de feridas improvisadas. Dona Mercedes avaliava a situação com o olhar de uma comerciante que precisa decidir se um lote vale a pena. Mateu, em silêncio, fitava o horizonte, montando mapas na imaginação. «O que é a esperança de verdade?» perguntou Daniela, falando como se suas palavras ajudassem a ordenar o medo. Aguilar sorriu com áspera bondade. «La esperança é o que as palavras pretas não conseguem manchar completamente. Para uns é um nome que traz comida e curativo. Para outros é uma palavra que se usa para enganar e recolher obedientes. Há um outro lugar, uma casa, onde Frei Manuel e algumas mulheres trabalham de noite, escondendo quem tem marcas da perseguição. Esse lugar não tem placa, chama-se La Esperança de boca em boca. Mas se os Cárdenas controlam as estradas, a boca fecha e os segredos não chegam. Rocio apertou o medalhão contra o peito, como quem busca ali confirmação. Leonor reparou numa linha de preocupação no rosto do homem. «Temos feridos demais», continuou Aguilar, «e poucos homens para cuidar. Se querem procurar Rodrigo, não vão encontrá-lo agora, não sem correr. Podem também ir e não voltar.
Posso ajudar sim, mas custará algo, trabalho. Aqui, cada mão que se oferece ajuda, limpa e guarda. Não por comércio, por necessidade. Não era chantagem, era lógica. Eles aceitaram. Quem havia visto a fogueira que levava a malha sabia que favores não se pediam, deviam-se ganhá-los com esforço. Enquanto trabalhavam, Leonor observou as pessoas da fazenda. Havia um jovem com a face queimada, que sorriu timidamente quando Daniela lhe tocou o braço. Uma mulher com um bebê enrolado no chale se aproximou e ofereceu um pão. Um idoso que ajudava a enfaixar tinha dedos que tremiam, mas as mãos firmes. A vida continuava ali, como um nó que alguém teima em manter amarrado. No meio do paiol, num canto pouco iluminado, Aguilar guardava mapas riscados em carvão, listas com nomes que pareciam inventários de salvação e perda. Leonor, sem perceber, viu um pedaço de couro com uma costura semelhante à da carta. O coração dela bateu tão forte que sentiu medo de que o som pudesse delatar qualquer esperança. "Vocês querem saber quem queima, quem leva a gente?" disse Aguilar, quando percebeu o olhar dela. "Não é só um homem. Há uma aliança. Antigos soldados, capitães que perderam a coroa e mantiveram o punho. E latifundiários que temem a fome mais do que a revolta. Eles cobram ordem. Às vezes, prendem por confundir desobediência com crime. Outras aparecem por contrato." Leonor pensou em Amália, em suas mãos finas e em como aquela mulher amava com simplicidade. Pensou em Rodrigo, nas palavras da carta cheias de segredo e afeto. Sentiu vontade de cuspir no chão, como se a raiva pudesse expulsar o que precisavam enfrentar. "Se os Cárdenas têm um armazém, como entramos?" perguntou Mateu. Ele falava baixo, como quem calcula passos de um jogo de risco. "À noite", respondeu Aguilar, "quando os cães estão dormindo ou vendidos por uma ração. Há um caminho por trás das casas de palha, onde o rio faz um braço morto. Ninguém passa por lá por vontade. Dá trabalho, mas evita vigias. Posso levar 2, talvez 3 homens comigo. Não ponho a vida de quem não sabe aturar corrente usada como corda. Vocês têm quem sabe operar sem fazer barulho?" Leonor virou-se para Daniela. A mulher, com os olhos ainda carregados de cansaço, assentiu. Não era só habilidade, era coragem transformada pelo amor que se coloca sobre a mesa. "Eu vou", disse ela. "Não consigo ficar sem tentar." Rocio estreitou os olhos, decidida. "E eu", acrescentou, "não volto para contar que fiquei com medo." Padre Antônio murmurou uma bênção e colocou a mão sobre as cabeças das duas, como quem transfere coragem. Dona Mercedes, pragmática, fez questão de dividir suprimentos. Algumas pílulas de ervas para dor, velas, um pedaço de pano limpo. "Não gosto de me enfiar em confusão", comentou, com a voz dura. "Mas quem fez isso com Amália não me deixou escolha. Se há alguma chance de trazer Rodrigo ou verdade, eu vou." Aguilar estudou-os. Havia muito de metafísica na avaliação de um homem como ele. Quem aguentava seguir até o fim? Quem tinha pejo de sangue? No rosto de Leonor, ele viu algo que excedia o medo. Quando a noite caiu, cobriu a fazenda com o silêncio das coisas que planejam. A lua alta desenhou sombras filiformes sobre a lama. Aguilar chamou os escolhidos para um plano rápido. Cruzar o braço morto do rio, aproximar-se da traseira do armazém dos Cárdenas, se infiltrar enquanto houver o movimento do vento para cobrir sussurros. Eram poucos e o risco era grande. Mas a chama que vinha do objetivo, Rodrigo, Amália, queimava em Leonor com honestidade. Antes de partirem, Aguilar colocou um pedaço de couro com a marca do cinto nas mãos de Leonor. "Leve isto", disse. "Se estivermos certos, vai abrir portas ou atirar suspeitas. Se não, que sirva para lembrar por que vão." Leonor segurou o couro como se segurasse o destino. O medalhão no pescoço pesou, e ela fechou os olhos prometendo outra vez não permitir que o nome de Amália se perdesse. Padre Antônio sussurrou uma jaculatória. Rocio beijou o objeto que trazia no peito. Daniela respirou fundo, como quem prepara as mãos para o trabalho de costurar homens de volta à vida. E assim partiram, em fileira, como itens movidos por um fio.
Aguilar na frente como guia, Mateu atento nos flancos, Daniela e Rocio no meio, Leonor no centro, Dona Mercedes pronta para qualquer urgência, Padre Antônio cobrindo a retaguarda com sua presença. A lua foi testemunha muda, e o velho rio, que já vira tantos passos, levou suas barulhas sobre a superfície. A fazenda dos Cárdena forgia adiante, com sua luz amarelada e a vigília de sombras. Do lado de fora, cães dormiam e comprimiam o ar com seus sonos. Um par de lanternas pendia no portão. Havia uma ordem de rotina naquela noite, e é dela que precisariam aproveitar uma fresta. Leonor sentiu o medalhão bater levemente contra o osso do peito, como um coração que lhe dizia para seguir. Quando se aproximaram do alambrado, um baque abafado veio do outro lado. Vozes que falavam rindo, com o riso dos que acreditam em impunidade. Alguém colocou a mão sobre o ombro dela, firme e quente. Era Padre Antônio. Que seja a verdade que guia, murmurou ele, e que, se cairmos, não seja em vão. Leonor respirou, apertou os dedos no couro com a marca e atravessou a sombra. O plano começava a se desenrolar, e com ele, aquela noite que poderia trazer respostas ou arrancar novos nomes da lembrança. A fazenda se aproximou como uma boca a se abrir. Eles tinham pouco mais do que coragem e uma costura num cinto como mapa. A água do braço morto os cobriu até os joelhos, a lama puxou as botas de quem hesitou. Aguilar guiou-os por entre juncos, o corpo curvado como quem se protege de um golpe invisível. As vozes e as risadas vindas do interior do armazém encolhiam-se com a distância, mas não desapareciam, eram uma lembrança constante do que ali se tramava. Chegaram à retaguarda. Um muro de taipa remendado guardava um pequeno vestíbulo de serviço. Uma janela baixa, quase rente ao chão, que dava entrada para o depósito de ferramentas. Aguilar mediu o vão com o olhar. Havia uma cerca interna de madeira e, ao lado, um fundo de terra onde secavam algumas redes. O cheio era de óleo, pão velho e ferrugem. As lanternas internas desenhavam manchas douradas que tremiam como músculos. Entrem devagar, sussurrou ele. Mateu, você faz o som. Rocio e Daniela, comigo. Leonor, fique no centro e não faça sinal de vida. Mateu assentiu. O rosto dele, sob a lua, parecia ter perdido as últimas cores. Ele levou uma mão ao bolso e tirou um pequeno pedaço de metal enrolado em tecido. Não era uma ferramenta, era um simulacro de coragem que ele sempre levava quando a coisa apertava. Deu um aceno quase imperceptível e foi pela sombra até a janela. Daniela, de mãos firmes, calçou luvas de couro fino. Entrou primeiro, esticou o corpo e deslizou pela abertura. A madeira arranhou um pouco, um som minúsculo, como unha num copo, e eles prenderam o fôlego. Rocio passou em seguida, os olhos à procura de luzes internas, portas entreabertas, qualquer sinal de presença. Aguilar foi o quarto, e por último Leonor, com o couro marcado entre os dedos, o medalhão contra o peito. O ar por dentro era outro ar, pesado, úmido, com o doce de grãos que aguardavam dias melhores. Caixas empilhadas formavam corredores estreitos. Em cada canto, sombras curvavam-se como se tivessem vida própria. Havia um cheiro mais forte, metálico, vindo de uma porta fechada ao fim do corredor, a porta que levava aos fundos. Diziam que ali se guardava o que os Cárdenas chamavam de documentos e pecúlio. Avançaram em silêncio, passos calculados. Daniela, que conhecia os segredos das trancas, fez um gesto e abriu uma pequena gaveta lateral onde guardavam pregos e arame. Encontrou um trinco velho e usou. O clique foi tão pequeno que só quem estava atento percebeu. Padre Antônio, que seguia cobrindo a retaguarda, cruzou o olhar com Leonor e sorriu sem revelar dentes. Um sorriso de fé tenaz. Quando chegaram à porta dos fundos, Leonor sentiu algo como um aperto na garganta. O couro com a marca queimou-lhe as mãos, não por calor, mas por significado. Era a insígnia do cocheiro-chefe, o homem que distribuía ordens nas noites de cobrança e nas madrugadas de contrabando. Se os homens que agora riam do outro lado reconhecessem aquilo, poderiam achar que ali havia cúmplices.
Aguilar estendeu a mão para a fechadura, hesitou. Esperem, murmurou ele. Há passos na escada do porão. Do lado de baixo veio um ruído abafado, como o de móveis sendo arrastados. O som de vozes diminuiu. A possibilidade de encontrarem alguém ainda acordado crescia como uma sombra que toma a parede. Aguilar fez um gesto, 2 ficaram na porta, 2 desceram. Daniela e Rocio moveram-se como gatos até o vão que levava ao porão. Leonor ficou, escorada na madeira fria, sentindo as pulsações no pescoço do medalhão. Quando Daniela empurrou a porta do porão, um golpe de ar frio subiu e trouxe consigo um odor forte de mosto e sangue antigo. Havia uma escada de pedras. Alguém tinha deixado um cesto cheio de trapos e uma pequena vela acesa, que jorrava uma luz que tremulava com o vento. No fundo, uma grade de ferro fechava um compartimento menor. Havia correntes no chão e marcas no cimento, um corte de lama que indicava passos arrastados. Leonor teve de conter o primeiro grito que quis sair de sua boca. Era como se cada marca ali recontasse a violência que buscavam. Noites de algemas improvisadas, portas trancadas e promessas quebradas. Ela tocou a corrente, o frio saltou-lhe pelo antebraço. Daniela sussurrou algo que parecia um mapa, nomes rabiscados em papéis grudados na parede. Contas, datas, abreviações. Com a luz da vela, leu um nome, Rodrigo, e abaixo uma data recente. As mãos dela tremeram, mas agora a leitura era uma confirmação que queimava menos do que o silêncio que a precedia. Encontraram? A voz de Aguilar, quase um grito contido, veio de cima. Há sinais, respondeu Daniela, e papéis, muitas entradas e saídas, lugares pagos. Leonor sentiu um nó abrir dentro do peito. Se Rodrigo tiver passado por aqui, e se as entradas corresponderem às madrugadas em que Amália desapareceu, as conexões formavam um novelo que alguém precisava puxar. Um ranger súbito fez o coração de todos saltar. Passos na escada, agora rápidos. Uma lâmpada acesa na parte superior lançou um faixo de luz que desceu pelo vão, riscando as caixas como se fosse uma faca. Uma ordem foi gritada com voz dura. Quem está aí? Mostrem as caras. Mateu, estrategista do ruído, tinha sido designado para a saída de emergência. Em vez disso, lançou uma pedra contra uma janela distante, criando um eco que desviaria a atenção. A distração funcionou por instantes. Do lado de fora, ouviu-se um barulho, depois uma correria. Mas a luz subiu novamente, mais próxima desta vez. Devagar, Aguilar sussurrou. Voltem com cuidado. Padre Antônio, que antes parecia um amparo mudo, moveu-se sem alarde. Colocou-se na base da escada, com as mãos vazias, mais firmes. O rosto estava calmo, e nele Leonor viu a mesma certeza com que, naquela manhã, ele colocara a mão sobre suas cabeças. Se fosse preciso, ele ofereceria sua presença como escudo. No entanto, quando a luz tocou a boca do porão, surgiu uma outra forma. Não um homem, mas 2 figuras na passagem estreita, homens altos, de olhos vívidos pela lâmpada. Um deles trouxe um cão atrelado por corda. O animal latiu e quis descer as escadas, farejar, cumprir seu ofício de revelar segredos. Em seguida, um estalo. Alguém chorou, mas ninguém havia autorizado o choro ali. Leonor engoliu o que ficou na garganta. A respiração do grupo uniu-se num único fio. Alguém no escuro tomou uma decisão. Aguilar levantou a mão, fez um sinal para que se preservassem e, com voz baixa, mas firme, começou a entoar algo que não era uma súplica nem uma oração. Era a contagem de passos em direção ao risco. A luz desceu, e naquela lâmina de claridade as faces foram reveladas. Havia reconhecimento nos olhos de um dos vigias. Um sorriso cruel se formou. E atrás dele, recortada contra a luz, apareceu a sombra de quem menos esperavam. O cocheiro-chefe, com a insígnia do cinto brilhando como se o couro que Leonor segurava agora tivesse um eco próprio. Não deviam estar aqui, disse ele, e a voz trouxe o metal das correntes. Antes que alguém pudesse reagir, a vela do porão caiu, espalhou fumaça e, no exato segundo em que a escuridão e a luz lutavam, um disparo soou de cima, acompanhado do som contundente de uma mesa sendo derrubada. O porão se encheu de ruídos, passos, o latir do cão, o gorgolejar surdo de algo que rolou pela escada.
Leonor sentiu a mão de Padre Antônio sobre sua cabeça como uma âncora. Do lado de fora, as vozes transformaram-se em ordens. Dentro, entre correntes e papéis manchados, a verdade respirava, mas também chorava. E naquele instante, quando a fumaça ainda não deixava a visão, alguém se lançou pela escada, antes que pudessem perceber se era amigo ou inimigo. O corpo que apareceu na boca do porão levou consigo uma lanterna que iluminou os olhos de Leonor. Era jovem, os cabelos partidos por suor, a roupa rasgada, e por um segundo ela teve certeza de quem era. Mas a certeza foi arrancada de seu peito por um grito que veio da escada principal. "Segurem-nos! Não deixem ninguém fugir!" Algo partiu-se no silêncio do porão. E enquanto as vozes se multiplicavam, Leonor agarrou o couro marcado do cinto e o colocou sobre o peito, como se necessário, pudesse usar a própria lembrança para abrir portas que ainda não sabiam aonde levavam. A presença do cocheiro lá em cima, a entrada dos homens, o cão que empurrava, tudo se convergia num momento em que o destino parecia pender numa balança de cordas. Aguilar olhou para ela, e no seu olhar havia um comando sem palavras. Agora! Eles tinham de decidir, rápido, entre puxar o novelo e descobrir a teia inteira, ou recuar com o pouco que tinham. Leonor, com a respiração pesada, respondeu com um gesto. A mão que segurava o couro fechou-se mais forte, e ela fez um passo em direção à grade de ferro que prendia o que quer que estivesse no porão. Nesse instante, uma voz distinta, a mais baixa de todas, chamou seu nome. Não era um chamado de alerta, era uma tentativa de promessa. Alguém embaixo, alguém que arranhara as paredes naquela noite, murmurou: "Leonor." Antes que pudesse entender se aquilo era vida ou engano, uma sombra maior do que todas tombou no vão da escada. Alguém ergueu uma lanterna em direção ao rosto que estava no fundo do porão, e a luz trouxe, por fim, o que procuravam. Um rosto marcado, olhos que havia muito não viam a lua, e uma boca que balbuciou uma única palavra que fez todos congelarem. "Rodrigo?" perguntou Leonor, como se a voz fosse a última linha entre a verdade e o abismo. E a resposta veio não em palavras, mas em um gemido que arrastava memórias e promessas, enquanto lá em cima passos pesados desciam em direção ao porão, e o ar se encheu de vozes que não vinham para conversar.